Oi meninos, bom dia, tudo bem com vocês? Então vamos lá? Hoje, dia 1º de setembro, quarta-feira, primeiro dia do mês de 2021, e nós vamos dar então início à nossa aula de hoje. Em primeira instância, nós temos aqui um texto, falando sobre o processo de independência do Brasil, o que aconteceu para que o Brasil se tornasse independente, as características da proclamação da independência, o que aconteceu depois da independência, e logo ao lado direito da folha de vocês, nós temos aí 3 questões onde vocês vão refletir a partir da leitura do texto, certo? Então, a primeira questão está nos perguntando, está nos questionando em relação o que o povo brasileiro ali sentiu após esse processo de independência, a número 2 está nos perguntando qual foi a data em que Dom Pedro I recebe, então, o título de imperador do Brasil. E depois a número 3, depois da proclamação, qual foi a exigência que Portugal fez para o Brasil. Eu não vou me deter muito nessa atividade, uma vez que é uma atividade simples de interpretação, vocês precisam ali recorrer ao texto e responder as questões. Porém, como sempre eu ressalto, caso vocês apresentem aí qualquer dificuldade para resolver essa atividade, eu estou à disposição aqui a partir das 7h30 até o meio-dia, tá ok? Vamos lá para a atividade de matemática. A atividade de matemática eu quero me deter um pouco mais nela, porque eu tenho percebido em vocês um pouco mais de dificuldade para resolver essas questões, onde nós temos a relação de fração e também a relação de números decimais. A atividade já se inicia, a atividade ali toma o caminho de início a partir de uma pequena explicação ali do que é número decimal, o que são frações decimais, que nos diz assim, ó. Uma fração decimal é aquela em que o denominador é uma potência de 10. A grande vantagem das frações decimais em relação às frações está na transformação da fração em um número decimal, ou seja, aquele número que tem vírgula. Então, a primeira coisa aqui que nós temos que entender do que nós estamos falando. Nós estamos falando em uma organização da numeração, em uma organização do número, que nós chamamos de números fracionários, em números decimais. Ou seja, eu vou transformar este númerozinho que fica um em cima do outro aqui, ó, que nós chamamos de denominador e numerador, eu vou transformar ele em número decimal. Ou seja, eu vou transformar ele em um número que tem vírgula, certo? Mas vamos lá então tentar entender o que o exercício está nos pedindo. Aí o exercício nos diz o seguinte, ó, qual é a alternativa que representa a fração, aí é que ele nos dá a fração, ó, 9 meios. Nós já sabemos que o denominador ele diz respeito ao total, não é isso? E o numerador diz respeito às partes. Só que quando nós temos um numerador maior que o denominador, quer dizer que eu preciso ter mais de uma fração para conseguir conter esse número aqui. Não é isso? Então, se eu fosse representar esse número aqui em fração, eu iria fazer ali várias frações dividido por 2 até que eu conseguisse ter 9. Vamos tentar fazer assim, depois a gente faz a partir da divisão. Olha só, então vamos pegar aqui, ó. Eu tenho, deixa eu pegar aqui fora, mas deixa eu ver se eu consigo aqui. Ok. Então, eu tenho aqui um retângulo, vamos ver quantas vezes eu consigo dividir ele. Ok, vamos tentar desenhar aqui mesmo. Olha só, eu tenho aqui então, vou tentar fazer aqui um retângulo. Então aqui eu tenho duas partes. Também tenho duas partes.
Olha só, eu tenho 5 retângulos. Vamos pensar que isso daqui tá bonitinho, tá? Então aqui, ó, eu tenho 5 retângulos. Desses 5 retângulos, dividido por 2, né? Ou seja, cada um deles está dividido em 2 partes. Eu tenho 9 partes pintadas. Então eu tenho que pintar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e aqui só uma. 9. Então, como é que eu vou saber qual que é essa fração em números decimais? Olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4. Tá inteiro? Não, tá meio, não é? Então aqui a minha resposta é 4,5. Mas e vocês me dizem assim, ó, eu acabei de fazer a representação em forma fracionária. Mas vocês me dizem assim, professor, todas as vezes que o meu numerador for maior que o denominador, eu vou ter que fazer essas representações fracionárias todas? Não, eu vou precisar pegar aqui, ó, e dividir pelo denominador. Quantas vezes o 2 que vai dar 9? 4, não é? 4 vezes 2, 8 para 9, 1. E agora, sobrou 1, eu vou descer o 0, vou colocar um 0. Como eu coloquei um 0 aqui, eu vou colocar uma vírgula. Quantas vezes 2 que vai dar 10? 5. 5 vezes 2, 10. Para 10, nada. Então, aqui, ó, eu tenho aqui, ó, o mesmo resultado. O resultado, 4,5. Perceberam, pessoal? Eu posso dividir o numerador pelo denominador, ou se vocês quiserem entender o que vocês estão fazendo, é como se eu estivesse fazendo aqui, ó, 10 representações e dessas 10 eu estivesse utilizando todas, exceto uma aqui, tá certo? Então, essa é a questão número 1. Questão número 2. Qual é a alternativa que representa a fração 35 milésimos em números decimais? Olha só, todas as vezes que nós temos um número decimal, eu tenho que fazer com que o número de casas depois da vírgula seja exatamente o número de casas seja exatamente o número de zeros dentro da fração. Então aqui a fração eu tenho, deixa eu pegar aqui. Aqui na fração eu tenho 35 milésimos, não é isso? Então eu vou ter que ter 3 números depois do zero. Então eu já tenho 2 aqui, ó. Vamos olhar para o numerador? No numerador eu já tenho 2 números, não é isso? Eu já tenho o 35. 1, 2, não é isso? Agora eu tenho que acrescentar um zero. Então eu vou acrescentar um zero. Aí então eu tenho uma vírgula e depois o 1 vai ser substituído pelo zero. Porque aqui eu não tenho o número inteiro, não é? Então, olha só, eu tenho 1, 2, 3, 4 números. Então eu tenho 1, 2, 3, 4. Quantos zeros eu tenho? 3. Então onde é que vai a vírgula? Depois do terceiro zero. 1, 2, 3, vírgula 1. Então a resposta correta é a letra C. Vamos lá para número 3. É a mesma coisa, só que aqui é ao inverso. Veja, então eu tenho 0,65 e eu tenho que transformá-lo em fração. Vamos contar então? Então eu tenho quantos números aqui? 1, 2, 3. Então eu vou precisar ter quantos zeros? 3. Olha só. Então 1, 2, 3. 3 zeros aí, 3 números, né? Então 2 zeros mais eu vou acrescentar o 1, porque eu estou fazendo o processo inverso que eu fiz na número 2. Então eu tenho 3 números. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Como aqui eu tenho uma vírgula, eu vou subir ele para o numerador e vou acrescentar um 1 no
denominador. Aí, então, eu tenho aqui ó, a resposta correta, certo? A número 4. A número 4 nos diz o seguinte, qual alternativa representa a soma? Essa daqui ó, é a regrinha básica que eu venho falando com vocês nas últimas aulas. Então, 0,65 mais, nós estamos falando de uma soma, né? 0,15. 5 mais 5, 10. Coloco 0, vai 1. 6 mais 1, 7 mais 1, 8. 0 mais 0, 0 mais 0, 0, que é 8, vírgula. Então, qual que é a alternativa correta? 0,80. Pessoal, mas professor, na prática, quando é que eu uso esse número decimal? Vamos dizer que vocês têm 65 centavos mais 15 centavos. Vocês vão ter 80 centavos. Não vai chegar a uma casa inteira. Vocês não vão ter R$1. Ok? A número 4, a número 5, 6 e 7, essa daí eu vou deixar vocês resolverem, tá bom? Por quê? Porque isso daí vocês já sabem fazer. É só colocar vírgula embaixo de vírgula. Eu vou montar a primeira aqui e as demais vocês montam, tá bom? Então, ó, vamos fazer assim. Vamos pegar aqui um espaço aqui, ó. Eu tenho, então, 10,182. Aí eu tenho mais 4,013. Eu vou fazer a soma. Pessoal, vírgula embaixo de vírgula. É ela quem vai dizer onde é que eu tenho que posicionar os números para eu fazer a soma. Então, lembrando que aqui eu estou falando de adição. Aqui eu estou falando de subtração. E aqui também eu estou falando de subtração. Lembrando que, por que eu alterei aqui, ó, coloquei o 10 primeiro? Porque não faz diferença, porque nós estamos tratando de uma adição. Se nós estivéssemos tratando de uma subtração, faria diferença, tá certo? Então, por hoje é isso. Eu espero que vocês consigam aí resolver com tranquilidade esse exercício de matemática, mas caso vocês tiverem dúvida, eu estou aqui até o meio-dia, tá bom? Lembrando que daqui a pouco nós nos veremos lá na aula no Meet, né? Então, se a dificuldade se estender, nós tentamos resolver por lá também a dificuldade, tá bom? Então, por hoje é isso. Um abraço e até mais. Tchau!